Olá, pessoas, tudo bem? Desta vez nossa aula aqui vai ser pelo Zoom, e não mais por gravações tradicionais, porque eu necessito mostrar umas imagens para vocês, para a gente discutir a aula de hoje, e eu não sou muito bom nessas coisas de edição, nessas coisas de YouTuber. Então, pelo Zoom eu consigo construir bem esse processo. Seguinte, essa é a nossa última aula sobre Michel Foucault, é a quarta parte, e nessa quarta parte eu quero me dedicar às contribuições filosóficas dele, do ponto de vista conceitual, ali nos anos 70 e nos anos 80, até a sua morte, né, até 1984. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é em relação a um livro que vincula ainda o pensamento do Foucault à tradição estruturalista, que é um livro pequenininho que ele escreveu de análise da obra do René Magritte, esta obra aqui, ó, isto não é um cachimbo. E aí a minha ideia é tentar compartilhar a tela aqui para a gente fazer uma análise sobre essa obra, e aqui veio essa investigação do Foucault. Esta obra do Magritte, ela pretende vincular aquelas tradições típicas da linguagem da arte contemporânea, indo ali do surrealismo ao expressionismo. E a ideia do Magritte aqui é mostrar a relação que se estabelece entre a realidade e a representação da realidade. Então, essa obra dele é o desenho de um cachimbo e embaixo a frase em francês dizendo isso não é um cachimbo. O Foucault absorve essa obra como um elemento nevrálgico para a explicação do tipo de filosofia que ele propõe, onde se estabelece a negação de uma leitura essencialista da realidade e nos chama a atenção para a necessidade de compreender a vida como uma representação, tal como já dizia Schopenhauer lá no século XIX e o próprio Nietzsche, né? Então, como que a gente representa o mundo? Uma das formas mais privilegiadas de criar uma representação da realidade é por meio da linguagem, né? Então, a linguagem ela é atribuída de um sentido. O que o Foucault investiga nessa obra de 1973 tem muito a ver com a publicação que ele fez na década anterior, no grande clássico, na obra As Palavras e as Coisas. Já lá na primeira para a segunda aula, eu já queria ter mostrado essa imagem para vocês, para que a gente refletisse sobre isso, só que eu não encontrei meios para fazer essa edição, e aí a gente está fazendo isso agora por meio do Zoom. Beleza. Há outras discussões que eu quero trabalhar com vocês, que para mim é a mais relevante do Foucault, a mais presente em vestibulares, que é a discussão em torno do biopoder, que eu havia anunciado na nossa terceira parte, sobre Foucault. O que ele chama de biopoder? Ele identifica uma mudança muito significativa nas instituições sociais do século XVIII, em especial para cá, onde a vida ela se tornou objeto político. A vida ela se tornou uma prática de governabilidade. A tese do Foucault é que antes do século XVIII, pelo menos na cultura ocidental, todo tipo de política era direcionado à territorialidade, a domínio territorial. Se a gente pensar lá no mundo antigo, na Roma antiga, na Grécia, na Macedônia, se a gente pensar nas invasões bárbaras, na transição da Antiguidade para a Idade Média, nos grandes reinos que se formaram na Idade Moderna, todo tipo de política estava direcionada a uma lógica de dominação territorial. A hipótese do Foucault é, com o desenvolvimento de teses iluministas e do próprio capitalismo, a gente vê uma mudança nesse tipo de leitura política, onde a vida, o controle das vidas, se tornaram as ferramentas privilegiadas e primordiais de se governar, de se fazer política. E é isso que ele chama de biopoder. E ele apresenta algumas hipóteses para mostrar a emergência do biopoder, esse poder sobre a vida que se opera de uma forma que não havia no passado. O primeiro diagnóstico que a gente pode fazer, do ponto de vista conceitual, teórico, é lembrar o símbolo da justiça, aquele símbolo que remete ao curso de direito, a deusa Temis, lá da mitologia grega. Olha ela aqui, eu estou compartilhando a tela. Ela é representada, como vocês estão vendo, uma balança, que representa a ideia de neutralidade, ou de equiparação entre o dano e a pena, a venda que representa essa ideia de neutralidade, mas perceba que em todas as representações
ela é representada também com uma espada. Por quê? Historicamente, a justiça fez valer o seu poder enquanto direito de matar, como forma punitiva. Isso era quase que unilateral. A prática da pena de morte era uma prática muito comum no direito, desde ali do direito antigo oriental, por exemplo, o princípio de Hammurabi, presente lá na Bíblia, no Antigo Testamento, até práticas muito comuns na Idade Moderna, nas monarquias absolutistas. Isso começa a mudar com a crise do absolutismo, com a ascensão do ideal burguês. A vida passa a ser o maior objeto político, porque na lógica capitalista, o maior patrimônio é a força produtiva. Então, ao invés de punir matando, a gente tem que encontrar meios para punir gerenciando, controlando, administrando a vida. E é nesse cenário que interessou ao Foucault pensar como que isso se deu no ponto de vista jurídico, a transformação disso no ponto de vista jurídico. E é por isso que eu quero apresentar para vocês 2 livros. Existe esse livro aqui chamado Vigiar e Punir, onde na apresentação do livro, que é um livro sobre a história das prisões, na apresentação do livro ele conta a história de um cara chamado Damiens. O Damiens, quem foi Damiens? Foi um francês que tentou cometer um atentado contra o rei da França. Provavelmente ele tinha algum problema de ordem psiquiátrica, porque sem qualquer motivo claro, ele tentou, a uma facada, tirar a vida do rei. Eu vou mostrar a imagem dele aqui para vocês, compartilhando minha tela novamente. O Damiens, pelo menos na representação que se tem, é esse cara aqui. E ele tentou fazer esse atentado ali no meio do século XVIII, precisamente em 1757, cometendo um atentado contra o rei Luís XV, rei da França à época. E aí o que aconteceu com ele? Algo similar ao que eu estou te mostrando aqui nessa imagem, né? Ele foi, especialmente essa imagem aqui, ó, ele foi puxado por cavalos em sentido contrário, caminhando em sentido contrário. Havia um carrasco ali no meio, estava literalmente fatiando o Damiens. E perceba que essa é a Praça da Greve, uma das principais praças lá de Paris. E havia um público enorme acompanhando essa cerimônia ali de condenação do Damiens, que durou horas. E o Foucault descreve detalhadamente o que aconteceu com o Damiens na abertura do livro. Com qual intuito? A ideia do Foucault era de mostrar que esse tipo de pena, por mais horrorosa que seja, ela era relativamente comum até a metade do século XVIII. E isso começa a desaparecer em razão dos ideais iluministas. Vocês estudaram comigo, autores, e estudarão no ano que vem também, autores como Rousseau, John Locke, David Hume, que são autores que valorizam a discussão da política da vida, de políticas chamadas de justnaturalistas, da reflexão sobre o direito à vida, né? E esses caras todos são da Idade Moderna, especialmente o John Locke e o Rousseau, são autores que pensam sobre a defesa de um direito à vida, um direito político à vida. E esses ideais iluministas, voltados à noção de direitos humanos, ela começa a ascender dentro de uma estrutura jurídica. A gente verifica isso na Constituição da Virgínia, nos Estados Unidos, a gente percebe isso na Constituição dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, né? Da declaração que constitui a base da Constituinte francesa. Isso tudo vem do final do século XVIII, após a condenação do Damiens. É por isso que o Foucault dedicou também a ver um outro caso de um cara que cometeu o mesmo crime do Damiens. Damiens foi acusado de parricídio, de ter cometido um atentado à família. A alegação do rei é que ele era o pai dos povos franceses, de todo o povo francês, e ele, de fato, foi condenado à morte de uma forma supliciada, de uma forma terrível. Foucault escreveu um outro livro emblemático, que é esse daqui, ó. O título é bem forte, né? Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Esse cara, sim, foi um parricida. Esse cara cometeu um atentado contra a família. Só que esse cara viveu no século XIX, onde as instituições jurídicas já haviam se transformado significativamente. Em torno dele se fez um livro investigativo, documental do Foucault, e um filme também. A gente tem aqui a capa, uma das capas desse livro. Esse personagem representado aqui é do filme,
E esse cara teve como pena prisão perpétua numa clínica psiquiátrica. E ele cometeu judicialmente o mesmo crime, ele foi condenado pelo mesmo crime do Damian. Por que a punição foi totalmente diferente? Porque eles viveram em momentos históricos significativamente diferentes, né? O Damian na primeira metade do século XVIII e o Pierre Vieri no início do século XIX. Nesse sentido, a gente tem a visualização clara do que o Foucault chama de biopoder. As instituições políticas, jurídicas, governamentais, de uma forma geral, econômicas, modificam-se enquanto uma política de gestão da vida, de vigilância, de controle, como forma punitiva. Para ele, Michel Foucault, uma das formas mais privilegiadas de construir uma lógica biopolítica foi este modelo aqui, chamado de panóptico, esse modelo arquitetônico, que foi teorizado por um cara chamado Jeremy Bentham, um utilitarista. Escreveu este livro, O Panóptico, no final do século XVIII, que é a base até hoje de todo o sistema carcerário, de todo o sistema penitenciário, penal, que é basicamente um projeto de arquitetura, tal como vocês identificaram aí na imagem, que propõe um controle perpétuo da vida dos prisioneiros, né? A prisão, pensada por ele, ela tem uma estrutura circular, há uma torre central, que é justamente o panóptico. Dentro dessa torre você enxerga tudo o que se passa e quem está de fora da torre não sabe o que se passa dentro dela. Nas palavras do Jeremy Bentham, a intenção era de institucionalizar Deus, de criar uma sensação constante de vigilância, e aquele que está sendo vigiado não enxerga o vigia, né? Criar uma sensação de onipresença. O que nos espanta é que esse modelo do Bentham, pensado e criticado pelo Foucault, é aplicado até hoje. O próprio Jeremy Bentham, na apresentação desse livro, ele disse que ele pensou esse modelo para as prisões, para a cadeia, mas que poderia funcionar plenamente em outros espaços de arrebanhamento de pessoas, como hospital, como fábrica, as prisões, obviamente, e também as escolas. Daí vem a grande crítica do Foucault. Foucault chama atenção para o fato de que, nas palavras do Bentham, todas as instituições de aglomeração de pessoas deveriam passar por um modelo vinculado ao que o Foucault chamou de poder disciplinar, de um controle constante da vida. Foucault chamou isso também de instituições de sequestro. Então, para ele, tanto a escola quanto a cadeia, ela bebe numa mesma estrutura funcional, né? Onde existe a cela, existe a sala, onde existe o recreio e o banho de sol, onde existe uma uniformização dos trajes, obediência a regras, atenção aos sinais, né? Então, bebem numa mesma base estrutural. O panoptismo, panóptico, múltiplos olhos, vigilância constante. Nós ainda vivemos uma sociedade panóptica, já que vivemos uma sociedade de controle. E isso interessou muito investigar por parte do Foucault. Hoje há uma sofisticação do panoptismo, né? A gente encontra um panoptismo por meio de câmeras, satélites, de chips. A gente vive uma sociedade do controle, que foi inclusive teorizada ali nos anos 40 por literatos como George Orwell, que escreveu o livro 1984, tem como protagonista o Big Brother, né? O grande irmão. O livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, são obras que refletem criticamente sobre essa cultura do controle, da disciplina, da fiscalização. Essa é uma das grandes engrenagens do biopoder. O biopoder ele é dividido em duas etapas. Uma etapa que o Foucault chamou de anatomopolítica, de anatomia mesmo, de controle somático da vida. Pensem naquela imagem do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Vou até procurar uma imagem aqui que reproduza bem isso. Vou compartilhar minha tela aqui para que vocês se lembrem deste filme, Tempos Modernos. Está aqui o Chaplin trabalhando numa indústria, o personagem dele, né, repetindo movimentos continuamente. Tenta pensar isso no auge da Revolução Industrial. Esse trabalhador, ele é reduzido à máquina, ele é coisificado. Há um domínio, mais do que sobre a vida, há um domínio sobre o corpo, sobre a conduta, as práticas dele. É exatamente isso que Michel Foucault chamou de anatomopolítica. Só que esse controle do biopoder, ele se sofistica com o tempo. Hoje a gente vive numa sociedade
biopolítica, que hoje o controle não é mais apenas somático, físico, é um controle psicológico, é um controle biológico, é um controle, por vezes, genético, que domina a nós, no sentido de tornar a nossa vida mais dócil, que nós sejamos dóceis aos ditames das instituições dominantes e, ao mesmo tempo, que sejamos produtivos. Essa é a lógica tipicamente da biopolítica. E, com isso, na ótica do Foucault, do século XVIII para cá, a gente identifica o surgimento de instituições que até então não existiam. Saúde pública, sistemas hospitalares, saneamento básico, criação de cemitérios para a organização dos corpos, coisa que até então não havia. As pessoas eram enterradas em igreja ou em casa. Criação do próprio sistema carcerário, das prisões. As pessoas no passado eram condenadas à morte, ao exílio, perda de bens, perda de membros, eram condenadas a uma masmorra, coisa do tipo. A ideia de um espaço de ressocialização é uma novidade histórica, né? Então, Foucault identifica o funcionamento dessas instituições como sendo uma espécie de microfísica do poder. Há micropoderes que nos dominam cotidianamente, que nos geram esse espírito de disciplinamento constante. Para ele, isso tem 3 grandes matrizes. Uma a gente já falou, que é do panoptismo. Outra grande matriz é o que ele chama de poder pastoral, né? Há um poder pastoreiro de condução das ovelhas, de condução das massas que a gente vê na cultura oriental. Depois a gente vê isso na figura do cristianismo. E, modernamente, a prática pastoral ela se dá por meio do Estado e das instituições, mesmo privadas, que têm por meta nos arrebanhar, nos normatizar. E para ele, um regime político que cumpre esse modelo da forma mais atualizada contemporaneamente é o liberalismo, que aparentemente ele não é intervencionista, mas ele cria micromedidas para controlar a nossa vida cotidianamente, né? Ele dedicou a falar sobre isso, inclusive, num curso chamado O Nascimento da Biopolítica. Pois bem, hoje a gente vive um outro momento histórico, que o Foucault não chegou a teorizar tanto, mas autores Foucaultianos, como um autor africano chamado Achille Mbembe e um autor brasileiro chamado Silvio Almeida, chamam de necropolítica. A gente vive na era da necropolítica, onde não mais há uma gestão da vida, há uma naturalização da gestão da morte também, onde algumas vidas são selecionadas como mais dignas de serem vividas e outras como menos valorosas ou desprezíveis e são jogados à morte. Na era da Covid, que a gente está vivendo, isto nos dá bastante clareza, né? O quanto que algumas vidas, do ponto de vista de políticas governamentais e até de algumas instituições privadas, parecem valer mais do que outras, né? E aí o grande livro que teoriza sobre isso é este daqui, estou mostrando para vocês, o Achille Mbembe, titulado Necropolítica, inspirado neste autor que a gente já está trabalhando há um tempo, que é o Michel Foucault. Há uma política, ao mesmo tempo, de vida e morte, nas palavras do Mbembe. O Foucault até investigou sobre isso, mas quando ele estava interessado em pensar em regimes totalitários, como o regime soviético, stalinista, como o regime nazista, como o fascismo do Mussolini, que eram governos que adotavam uma política de vida para aqueles que merecem viver e um extermínio daqueles que eram entendidos como descartáveis. A novidade desses autores, como Mbembe e o Silvio Almeida, é o quanto em regimes supostamente democráticos, como o nosso, há sim uma política de morte, de extermínio, junto a comunidades negras, junto às comunidades mais carentes, né, onde, em termos de política pública, de instituições privadas, a vida delas parecem valer menos, né, e são mais expostas. Nesse sentido, a gente percebe que o Foucault ele tem uma presença muito contemporânea, mesmo tendo morrido em 84, ele ainda é muito atual para a gente pensar a política contemporânea, e não só ele. Tem uma autora que eu quero trabalhar com vocês na nossa próxima aula, e que ela investiga pautas bastante similares a essas do Foucault, que é uma senhora chamada Hannah Arendt, que vai ser nosso assunto na próxima gravação, tá bom? A aulinha hoje foi mais longa porque eu precisava finalizar essa discussão, mas é só por hoje.
Tchau, tchau. Até mais.